Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 25 de julho de 2025. São Tiago Apóstolo, festa, sexta-feira, cor litúrgica, vermelho. São Tiago Maior, primeiro apóstolo mártir. Tiago nasceu na Galiléia e era filho de Zebedeu, de Salomé, segundo as Sagradas Escrituras. Era irmão de João Evangelista, ambos pescadores. É sempre citado como um dos três primeiros apóstolos, justamente com Pedro e André. Dentre os 12 apóstolos, São Tiago foi um grande amigo do nosso Senhor Jesus. Por isso, ele testemunhou vários milagres e acontecimentos, como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Jesus no horto do Getsêmani. Depois da ressurreição de Cristo, Tiago foi para a Espanha para evangelizar. Mais tarde, voltou a Jerusalém, local onde foi preso e morto durante a festa da Páscoa no ano 42. São Tiago Maior, primeiro apóstolo a morrer pelo amor em Cristo, dai-nos a fé necessária para sermos tão íntimos do Senhor como tu fostes. Amém. São Tiago Maior, rogai por nós. Na primeira leitura, nós vamos ver que o tesouro em vaso de barro, assim é fé dentro daqueles que confiam em Deus. Temos uma série de inseguranças, incertezas, assim como São Tiago, né? A inocência da fé. Mas nessa estrutura tão frágil, existe um tesouro em nosso coração, que é a nossa fé em Jesus Cristo. No Salmo, o Salmo 125, vai nos lembrar que os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Então, em meio aos nossos sofrimentos, dúvidas, incertezas, estamos semeando, estamos semeando a palavra de Deus, o nosso testemunho, o que vai nos dar certeza que nós se faremos com alegria. O Evangelho está em Mateus capítulo 20, de 20 a 28. Naquele momento onde a mãe de Tiago pede para seus filhos que eles se sentem ao lado direito de Jesus. Mas nesse cenário se revela aí uma grandeza também de uma determinação de Tiago, quando ele responde à pergunta de Jesus, né? Podeis comer do cálice, beber do cálice que eu vou beber? E Tiago, na sua inocência, responde que sim, e realmente ele morre pelo Evangelho. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 125.
Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em vaso de barro frágil, guardamos o tesouro da nossa fé. Em meio àquele pedido de uma mãe, sei lá, por simples amor a seus filhos, sabendo ela que Tiago e João dedicaram a sua vida a Jesus, né, durante ali aqueles 3 anos em que Jesus se manifesta, acho que uma preocupação de mãe, né? Ela fez esse pedido de que os seus filhos fossem colocados, se sentem em teu reino, em tua direita e outra à tua esquerda. Dá a eles uma posição de destaque, assim pede essa mãe. Mas da pergunta de Jesus, né? Ela é bem profunda. Não sabeis o que estáis pedindo, né? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E veja que tanto Tiago e João respondem sim, nós podemos beber. Eles, na sua inocência, num vaso de barro, contendo a sua fé, eles falam que poderiam então passar pelo sacrifício de Jesus. E realmente eles passaram, né? E realmente, Jesus fala que, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim, né? Um lugar à minha esquerda ou à minha direita. Mas nós vamos ver lá na primeira leitura que lá no seu versículo 12 fala assim: assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós, mas sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito. Eu creio, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou Jesus Cristo nos ressuscitará também.
com Jesus e nos colocará a seu lado. Então, todos nós, quando passarmos a nossa morte física, o corpo, né, a nossa morte material, seremos julgados e um dia estaremos também ao lado de Jesus. Direita, esquerda, cima e baixo, no espírito, isso não vale, não tem posicionamento nenhum, entende? Não tem posição no céu. Estaremos ao lado de Jesus, todos nós, assim como Mateus, Paulo, Pedro, assim como o Papa de hoje, o bispo, o seu padre, todos nós, o dia que nós morremos, nós ocuparemos o mesmo espaço no coração de Jesus, no coração de Deus. Estaremos ao lado. É diferente de Adão e Eva, por exemplo, que quiseram estar acima de Deus. Olha só, ao lado. Mas Adão e Eva quiseram, o desejo deles ao pecar no Éden é porque eles queriam estar acima de Deus, à frente de Deus, né? E nosso lugar é ao lado de Deus. Então, é isso que nos lembra aqui o responsório, o Salmo 125. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Vamos viver os tormentos da nossa vida, as angústias da nossa vida, o sofrimento da nossa vida, mas sabendo que nós estamos jogando sementes de amor e esperança para o esposo, para a esposa, para os filhos, para as pessoas ao nosso redor, porque um dia nós ceifaremos na alegria, na ressurreição, seremos então colocados ao lado de Deus. Então, o Santo Evangelho de hoje, que nos lembra também do querido São Tiago, né, o maior, que nós possamos então, a exemplo de São Tiago, que deu a sua vida por Jesus Cristo, saber viver o sofrimento da nossa vida, testemunhando Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Sempre lembrando, no versículo 26 do Evangelho de hoje, quem quiser tornar-se grande, torna-se servidor do irmão. Quem quiser ser o primeiro, seja servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então, a exemplo desse Santo Evangelho, que possamos realmente servir a Deus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é este programa, com a finalidade de revelar diariamente o que nos recomenda a Santa Igreja através da liturgia da palavra. E hoje a Igreja vem nos lembrar de sermos servos obedientes, de conservar em vaso de barro frágil a nossa fé, mas sabendo que a nossa fé é o grande tesouro que nos traz a alegria de servir ao Senhor, mesmo em nossos dias de sofrimento, na certeza que ceifaremos a ressurreição e de que um dia estaremos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações escolham viver e colher junto com a palavra de Deus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.